Enquanto não acontece nada, vamos para o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Esse quadro que é um sucesso, né? A dupla de hoje é bem inusitada, gente. Bem inusitada mesmo. De um lado, o ator global Bruno Gagliasso. Do outro, sabe quem? Vocês não fazem ideia, né? O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Paulinha, explica como essa treta surgiu pra gente. A gente nunca nem imaginou eles na mesma festa, talvez. Mas agora não vai dar para estarem juntos. Mas antes de começar, queria mandar um beijo para um ouvinte do Morning Show, que acabou de me mandar uma mensagem aqui, o ator Caio Castro, que está acompanhando o nosso programa. Boa. Então, Caio, vamos saber o que Bruno Gagliasso... Quando que Caio Castro vai vir no programa? Então, não é vamos só trazê-lo assistir, aqui. é Esse só homem ir, né? que tem mais de 1000 dentes na boca, um dos sorrisos mais bonitos da Rede Globo, que esteve em Noronha, né? Recebeu críticas por pescar. Nós falamos aqui. Recebeu críticas. Defendemos ele. Defendemos por o estar Caio. ali com pessoas felizes, Verdade. Grazi Massafera no passeio. Caio, querido, manda mais um Quando zap quiser, aqui hein? pra mim e conta o Boa, dia que você vai Paulinha. vir aqui Tá ao Morning certo. Show. Boa. Agora vamos pra essa tretinha, pra essa briga que aconteceu naquele lugar onde as brigas acontecem. O Twitter, que não é tóxico, é um lugar onde só tem amizade ali. Só clima E aí bom. a gente teve o quê? Bruno Gagliasso iniciando uma discussão, jogando para o universo para ver o que acontecia. Vocês vão entender o contexto, porque está acontecendo uma aproximação de Collor e Bolsonaro. E Bruno escreveu o seguinte: chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de novo, entre aspas, trazer para ser seu conselheiro econômico um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica. Bolso-Collor é um escárnio. Jogou lá, não tinha arroba de ninguém. Mas o Collor, né, que tá mais ativo nas redes sociais... Collor ele é meninão tá, do Twitter, hein? ele viu e falou, opa, vou responder aqui. Sujeito, para de espernear e querer lacrar. Aproveita o tempo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil. Se não conseguir, vai para Noronha e para de encher o saco. Eu imagino ele falando, sujeito, pare de espernear e pare de lacrar. Você já tem o som da voz, né? Claro, Já tá no Clubhouse dessa briga. Porque o Collor não fala de qualquer forma, né? Ele falou, bom, Bruno, né? Vou responder de novo. Porque Certo. agora que ele resolveu falar comigo, vou responder. Aí ele foi lá e escreveu, tá querendo palco, irmão? Eu não ganho dinheiro do povo para estar no Twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos e você é meu funcionário. Nossa. Vai Eita, trabalhar e me eita. respeite. Eita! Você achou que foi só isso? Não. Teve Não. mais. Mais tweets de Bruno Gagliasso. Ele tava com Eita. vontade de falar. Nossa. Aí ele pôs lá. Ficou pilhado. Ficou. Esse debochado vem aqui me ofender depois de eu retweetar um monte de sonhos esmagados pelo que ele fez com esse país, inclusive minha amiga Fabíola Nascimento, e eu vou deixar quieto? Nunca! Num país decente, o político me apresentaria o trabalho dele com educação para que eu mudasse ou não de opinião. No Brasil, o sujeito se acha no direito de xingar o povo. É inacreditável. Essa sou eu, assim, né? Dando um tom. Lembrando que o Collor, além de ex-presidente, é senador. Senador, né? exatamente. Então, Agora, toda essa não história vai ter festa, eu surgiu acho, entre pelo eles. projeto de autonomia do Banco Central. Né? Exato. Sim. É por Exato. conta disso. Sim. Que o Bolsonaro se aconselhou com o Collor. O Teria se Bolsonaro aconselhado, foi né? conversar com o Collor. Agora, é importante a gente destacar aqui, eu estou dando uma olhada no Twitter, e o seu Guilherme Boulos promoveu uma fake news aqui que eu quero botar em discussão. Eita. Vou ler aqui o que o seu Guilherme Boulos O escreveu no Boulos? Twitter dele. É. Vai ter bolos, vai. Vai ter bolos. Ele Boulos diz o que me seguinte: ama. você sabe o que significa a tal autonomia do Banco Central? Significa que diretores indicados pelo mercado financeiro vão decidir o destino da economia. Significa dizer que os eleitos pelo povo nada sabem e as pessoas que deveriam estar no centro da economia e da política não importam. Ele promoveu fake news aqui, hein? É bom a gente registrar, Com porque certeza. este projeto de autonomia do Banco Central não indica diretores colocados pelo mercado financeiro. Pelo contrário, ele dá burro, autonomia ao Banco Central. O projeto não permite que os diretores sejam indicados e eles continuam sendo do presidente da República. O que vai mudar é que o mandato será de 4 Sim. anos e não vão coincidir justamente com os períodos políticos, né, meu caro Zé Maria Trindade? O que você acha dessa história da autonomia do Banco Central?
Olha, é um debate que eu acompanho aqui desde 91. O avô do atual presidente do Banco Central já dizia que era preciso. Essa ideia de Banco Central começou há muito tempo. Hoje, vários países, como Estados Unidos e a Inglaterra, têm o Banco Central independente em situações diferentes. A Inglaterra prevê metas e a tal liberdade de instrumentos para atingir as metas. Nos Estados Unidos, o Banco Central é mais livre para decidir. O Banco Central independente vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, só a esquerda ali, só o PT e o PCdoB que estão contra o projeto, que já recebeu ali na urgência mais de 330 votos, quer dizer, quórum constitucional. Vai ser aprovado. É como você disse, um mandato de 4 anos, não coincidente com o do presidente, ou seja, o presidente eleito terá que conviver 2 anos necessariamente com o presidente, será indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado e terá obrigatoriamente que apresentar 2 relatórios anuais, cada ano 2 relatórios no primeiro semestre e no segundo semestre, sobre o andamento da política, não é política econômica, é política do mercado financeiro. A política econômica continua sendo levada pelo ministro da Economia. O Banco Central defende a moeda, define juros, a política cambial, né, o valor do dólar e por aí, e adota instrumentos. A demissão se dará por incapacidade administrativa, ou seja, incompetência ou condenação, quer dizer, existem inclusive parâmetros para retirar. Ou seja, o Senado vai fiscalizar, que são os representantes do povo, e vai aprovar o presidente do Banco Central. É uma ideia boa. Nos Estados Unidos funciona, na Inglaterra, que eu disse aqui, que a tal liberdade de instrumentos também funciona, e é preciso estabilidade. Não muda nada, todos os diretores continuam da mesma forma. Muito bem, Adrilles Jorge, Bruno Gagliasso versus Fernando Collor de Mello e de pano de fundo, a autonomia do Banco Central. Veja bem, em relação à autonomia do Banco Central, é mais uma inverdade sociopata do senhor querido Guilherme Boulos, né? Como o Zé Maria bem disse, o Banco Central ele é responsável pela política monetária do mercado financeiro, ele vai ser indicado para um mandato livre de 4 anos, coisa que acontece em todos os países desenvolvidos do mundo, a começar pelos Estados Unidos, e é bom para que não tenha uma ingerência política sobre uma política monetária de mercado financeiro que pode levar o país a uma destruição de acordo com a ideopatia de algum governante ou circunstância de partidarismo, de fisiologismo partidário, né? Em relação a briguinha do Collor com o Gagliasso, eu acho curioso, né? Porque o Gagliasso é um dos expoentes das vozes da lacrosfera globiana, esquerdopata, que massacra... Globiana. Que massacra todo o princípio de governo liberal e progressista. Sendo que o plano que o Gagliasso critica do Collor foi um plano, e eu me lembro, eu sou velhinho, eu vivi os anos 90, que foi praticamente comunista. Eu lembro do Roberto Freire, que era do Partido Comunista do Brasil, que foi candidato em 89, falando: é isso que a gente queria fazer, que foi o plano de confisco da poupança dos brasileiros, que tornou assim, teria utopicamente tornado os brasileiros todos equânimes, assim, com apenas 50 mil cruzeiros no máximo da poupança. Isso é uma coisa comunistoide que o Collor fez, que ele se arrepende amargamente, e depois, sim, se abriu economicamente, liberou a economia brasileira para o investimento estrangeiro, se arrependendo amargamente daquele confisco que foi absolutamente trágico. E essa fala do Gagliasso, falar que você deveria trabalhar, o trabalho de político também é falar, ainda que falar eventualmente besteiras. Assim como o nosso querido Bruno Gagliasso tem o direito de falar besteiras, como quando falou em relação à possibilidade de privatização do SUS, quando simplesmente queriam se fazer uma parceria público-privada que melhoraria o SUS. Ou seja, todo mundo tem a sua cota na democracia, principalmente na democracia das redes sociais, de dizer uma besteira. Tanto o Fernando Collor, de fazer a besteira socialistoide, que o Gagliasso, por ignorância, deveria aplaudir, já que ele é um socialistoide, quanto o Gagliasso de fazer uma informação equivocada sobre o SUS. Viva as besteiras na democracia, no diálogo democrático. Grato, Adrilles Toide. Joel Pinheiro da Fonseca, por favor, Toide. Curto, hein? Tem uma coisa nesse discurso do Gagliasso que nunca me desceu direito, não é só ele, eu já vi Danilo Gentili falando isso, muitas outras pessoas, tratar o político como você é meu funcionário, não é assim. Você está ali discutindo de igual para igual, não tem essa humilhação, assim, o outro tem que se curvar perante você. Também não vejo dessa maneira.
Agora, discutindo a questão do Banco Central, é uma discussão antiquíssima, como o Zé Maria trouxe aqui, faz 30 anos estão tentando passar isso. Não muda tanto, gente. Hoje em dia, o presidente da República nomeia o presidente do Banco Central e os diretores. E eles passam pelo Senado, o Senado chancela, eles ficam ali por tempo indeterminado. Em geral, tem sido cada mandato de presidente tem o seu presidente do Banco Central, né? O Lula teve o Meirelles, a Dilma teve o Tombini, o Temer teve o Ilan, e agora o Bolsonaro tem o Roberto Campos Neto. Isso vai mudar. E o presidente pode demitir a qualquer momento. Se o presidente quiser, hoje em dia, por uma pressão política, falar, o Bolsonaro chega, Roberto Campos, eu quero que o Brasil cresça nesse ano eleitoral, aqui 2022, o resto não está indo bem, eu quero que você injete o dinheiro na economia. Se você não fizer isso, você está demitido. O Bolsonaro vai fazer isso? Eu acredito que não, mas hoje em dia ele teria ao menos a possibilidade, a liberdade de fazer isso. Coisa que presidentes passados também não fizeram. A Dilma não demitiu o presidente do Banco Central, nem o Lula, nem o Temer, sob essa pressão política, mas tinham essa liberdade na mão se assim o quisessem. Esse projeto de autonomia tira isso, ele vai dizer, não, o mandato do presidente do Banco Central é fixo, ele pode ser reconduzido uma vez, esse mandato não é mais coincidente com o do presidente da República e, se o presidente do Banco Central estiver fazendo um péssimo trabalho, por exemplo, não estiver atingindo as metas de inflação, e quem inventa, lembrando, não é o Banco Central, é o próprio governo, é o Comitê Monetário Nacional, se o Banco Central não estiver atingindo essas metas, o presidente pode ainda assim exonerar o presidente do Banco Central, desde que passe novamente pelo Senado. Ou seja, não tira poder nenhum da política brasileira, os representantes eleitos ainda vão estar definindo os rumos, inclusive da política monetária brasileira. Mas o Banco Central, assim como tantas outras agências, tem a liberdade de escolher os meios para como fazer isso, sem a pressão constante da autoridade política. Me parece um claro avanço e vai reduzir o risco de instabilidade no nosso país. Também não vai mudar tanta coisa, hein? Não é essa revolução. Não esperem que, nossa, agora o Brasil vai decolar. Atrai investimento, Joel. Mas é melhora o clima da economia, atrai investimento. Gente, vamos continuar falando.